De volta com a disciplina de Química e Fertilidade do Solo. Agora, na aula 6, vamos estudar a respeito da química de solos afetados por sais. Nós não vamos aqui, na disciplina de Química e Fertilidade do Solo, entrar em muitos detalhes a respeito deste assunto, principalmente porque temos no programa de pós-graduação em Manejo de Solo e Água da UFESA, disciplina específica só para estudar esse assunto de solos salinos, manejo de água planta em solos salinos. Então, aqui nós não vamos entrar nessa parte de manejo de solo, água planta em solos salinos, vamos nos restringir mais à questão da química de solos afetados por sais, as causas, etc. Certo? Então, é só uma visão panorâmica deste assunto. Quem tiver interesse na área deve fazer a disciplina específica de solos salinos aqui no programa de pós-graduação. Bom, os solos salinos ou solos afetados por sais são solos que apresentam sais mais solúveis que o gesso em concentrações elevadas na solução do solo. Isso vai afetar o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade da maioria das culturas. Então, solos salinos ou solos afetados por sais são solos cuja solução do solo tem alta força iônica, é muito concentrada em solos, nesses solos, é muito concentrada em sais solúveis, em cátions e ânions, em alta concentração, que a ponto de causar dano osmótico às plantas. Então, o problema de salinidade é a alta concentração de cátions e ânions na solução do solo, a ponto de causar dano osmótico às plantas, de dificultar a absorção de água pelas culturas. E esses sais solúveis são mais solúveis do que o gesso, né, que é o sulfato de cálcio. Vocês, né, principalmente os que são do semiárido, não sei se todos são aqui do Nordeste, mas em áreas onde tem problema de solos afetados por sais, é muito comum a gente ver na superfície do solo, principalmente, é claro, quando o solo está seco, quando o solo está úmido, a gente não observa isso, mas quando o solo seca, quando depois que acontece a evaporação da água, a gente observar essas eflorescências de sais. Então, o que é que acontece? A água do solo, ela é muito concentrada em sais solúveis, em cátions e ânions, em alta concentração. Quando acontece a evaporação da água, né, porque à medida que o solo vai secando, a água vai sendo evaporada e evapora para a atmosfera, a água pura, e os sais vão ficando no solo. Então, se você diminui a quantidade de água, diminui a quantidade do solvente, que é a água, esses solutos, né, esses sais, eles vão precipitar. E aí forma-se essa inflorescência, essa eflorescência, né? Eflorescência branca, que é típica de solos salinos ou solos afetados por sais. Então, essas manchas brancas são sais, são manchas de sais na superfície do terreno. Aqui tem outra foto também, nesse local, está todo branco aqui o solo, porque a água evaporou e os sais que estavam dissolvidos nessa água, eles precipitam, formando essa crosta branca em cima na superfície do solo. Né? Aqui é outro exemplo também, né, dessas eflorescências de sais que precipitam na superfície do solo como consequência da evaporação da água. Né? Então, esses sais acontecem, se formam aí, se acumulam na superfície por causa disso. Se você tiver uma boa drenagem, e uma aplicação de água, de irrigação ou da chuva em grande quantidade, esses sais eles se dissolvem
e vão se aprofundando no perfil. Eles vão se infiltrando, vão lixiviando, né? Aí, se depois a água, não tem mais água, e a água começa a evaporar, esses sais vão subindo no perfil, até precipitar de novo na superfície. Então, esses sais, eles vivem nesse movimento ascendente por capilaridade e descendentes, né, por lixiviação, no perfil do solo, de acordo com o movimento de água do solo. Essas fotos são dos perímetros irrigados de Ibimirim e Custódia, no estado de Pernambuco. Os principais sais solúveis encontrados nos solos salinos são estes, né? Os principais ânions são o cloreto, o bicarbonato, o sulfato, o carbonato e o nitrato. Então, esses são os principais ânions presentes nos solos afetados por sais. Desses ânions aqui, a gente já aprendeu em aulas anteriores que o carbonato ele só começa a aparecer em pH acima de 8. Então, se o pH é abaixo de 8, que é a maioria dos casos, não vai ter carbonato. O carbono inorgânico que vai predominar é o bicarbonato, tá certo? E a questão do nitrato, isso aqui está muito relacionado às adubações nitrogenadas, dependendo da dose que se aplica de nitrogênio, etc. Porque os nossos solos, naturalmente, não são solos ricos em nitrogênio e nem em nitrato. Então, esse nitrato está mais relacionado a aumento de concentração no solo devido à ação antrópica das adubações nitrogenadas. O sulfato também não é um ânion tão presente assim, vai depender da riqueza do material de origem e das adubações que se utiliza. Sulfato de amônio, superfosfato simples, né? Então pode ser que aumente aí a concentração de sulfato, mas desses ânions, os que ocorrem maiores concentrações mesmo, os dois campeões são o cloreto e o bicarbonato. No caso dos cátions, os principais são o sódio, o potássio, o magnésio e o cálcio. Observe aqui que são justamente os metais alcalinos e alcalino-terrosos. Desses 4, 3 são nutrientes, que é o potássio, o magnésio e o cálcio, e apenas o sódio é que não é nutriente, né? E o principal sal, né, presente, o sal seria a combinação de um ânion com um cátion desse, né? Então, o principal sal presente é o cloreto de sódio. Então, gente, esses cátions e ânions presentes na solução do solo em alta concentração, eles diminuem o potencial de água do solo e diminui a absorção de água pela planta. Vocês sabem que a água no solo, ela se desloca de um maior potencial para um menor potencial. Então, a raiz tem um potencial de água, o solo tem um potencial de água. Então, para a água penetrar na raiz e ser absorvida pela planta, o potencial de água da solução do solo tem que estar maior do que o potencial de água da raiz. Aí, a planta absorve a água. Mas, se for um solo salino, se for uma solução do solo rica, de alta concentração de sais solúveis, de cátions e ânions, o que vai acontecer? O potencial de água da solução do solo baixa e aí vai ter dificuldade dessa água ser absorvida pelas plantas. Então, vai causar dano osmótico às plantas, né? Quando o solo tem muito sódio, né, a PST, o percentagem de sódio trocável é muito elevada, também pode ocasionar problema de destruição da estrutura do solo por causa da dispersão de argilas provocada pelo sódio. Então, você pode ter problema químico de dano osmótico às plantas e pode ter também problema físico de dispersão de argilas, né, quando o sódio é, vamos dizer assim, o cátion predominante, né, em alta concentração.
De onde vêm esses sais? De onde vêm esses cátions e ânions? No solo natural, né, que não foi cultivado ainda, esses cátions e ânions, eles vêm principalmente do intemperismo dos minerais presentes no material de origem, né, do solo, principalmente isso. Mas eles também vêm das partes superiores da paisagem, ele vem de outros locais também. Em áreas cultivadas, você tem também a salinização antrópica, que nós vamos ver já já. Então, a origem dos solos afetados por sais. Por que existem solos salinos, ou como é que começa isso, ou quais são as causas dos solos salinos, do aparecimento de solos salinos. Bom, gente, em primeiro lugar, você tem a salinização natural, proveniente, vamos dizer assim, como consequência da atuação direta dos 5 fatores de formação do solo: material de origem, clima, relevo, organismos e tempo. É o que nós chamamos de salinização primária. Então, tem solos que naturalmente são solos salinos, solos que naturalmente são solos afetados por sais. Eles acontecem em vários locais aqui do semiárido nordestino. Já a salinização antrópica, essa salinização antrópica é a salinização provocada pelo homem, é uma salinização secundária. Muitos solos, nós temos aqui no semiárido, muitos solos que naturalmente não tem problema de salinidade, não tem problema de salinidade em termos naturais, mas o manejo inadequado da irrigação e o manejo inadequado das adubações, então, adubações excessivas, associadas com a utilização de águas salinas, de águas com altos teores de sais, a ausência de drenagem, numa condição de um solo que já tem drenagem natural deficiente, tudo isso contribui para a salinização secundária ou antrópica, que tem crescido demais aqui no Brasil. Né? Chegou-se no passado até mesmo a criar, acho que foi no final dos anos 80 para início dos anos 90, acho que foi depois da Constituição de 88, criou-se o Ministério da Irrigação, para vocês verem a importância que já tem sido dada no Brasil à questão da irrigação. Foi criado o Ministério da Irrigação para incentivar a irrigação em tudo quanto é lugar, para os agricultores comprarem canos, comprar cano, comprar aspersor, furar poços, não sei o que mais lá, tudo para fazer a irrigação. O grande problema de tudo isso inclusive também o DENOX fez muitos perímetros irrigados. Em cada estado aqui do Nordeste tem 1 ou 2 ou mais perímetros irrigados, né? Então, são terras públicas que foram compradas, adquiridas pelo DENOX, aí ela loteia essas terras e divide essas terras, esses lotes para os colonos, para o pessoal plantar irrigado, né? Fazer agricultura irrigada. Só que, na grande maioria desses projetos, não tem havido preocupação suficiente com a drenagem. Criou-se o Ministério da Irrigação, mas era para ter sido criado o Ministério da Irrigação e Drenagem. Primeiro, não era para ser criado ministério disso, coisa nenhuma. Mas já que criou, era para ter criado o Ministério da Irrigação e Drenagem. Mas só criaram o Ministério da Irrigação. Até mesmo em muitas escolas de agronomia e até programas de pós-graduação, né, da área de engenharia agrícola, da área de irrigação, da área da agronomia, quando tem lá disciplina de irrigação, normalmente só fala de irrigação, não fala de drenagem. Em alguns programas de pós-graduação, eu já conheci alguns de perto, da área específica aí de engenharia agrícola, e tem disciplina de drenagem, mas só que a disciplina de drenagem sempre é relevada a um segundo plano. Normalmente, pouca gente faz a disciplina,
Várias vezes o professor não oferece a disciplina, nem todo ano a disciplina é ministrada. Quando a disciplina é ministrada, o professor não dá aula, pega lá os temas do programa da disciplina e dá para os alunos da aula, né? Divide o programa da disciplina para os alunos e cada um vai apresentar um seminário sobre aquilo. Então, é um negócio muito avacalhado que tem acontecido muito no Brasil. Então, a questão da drenagem tem sido negligenciada desde a academia, nas pesquisas, na questão de disciplinas, né, na área, e também na própria prática da irrigação. Os projetos de irrigação, eles criam a infraestrutura de canal, e de captação de água, de bomba, e não sei o quê, e cano, e as pessoas, e mangueira, aquela coisa toda, e os drenos fica para fazer depois, e nunca faz. Então, sempre a fica relevada a um segundo plano. Então, esse é um problema sério. Diga. Inclusive, exatamente sobre esse fator drenagem, né? No ano de 2019, eu tive participando de uma aula com o professor Miguel, ali no perímetro irrigado do Baixaçu, né? O DIBA. E lá é bem visível essa questão essa questão dos sais no solo. Então, muitos agricultores, eles já abandonaram certas áreas porque não dá para cultivar nada, justamente por essa questão, né, o perímetro foi criado, mas essa questão da drenagem não foi uma preocupação e isso é um problema sério. Inclusive, acho que tem até teses e dissertações do programa que é justamente sobre essas áreas, né? Isso, né, quantificando essas áreas. E observe que ali no perímetro irrigado, né, do Baixo Açu, do DIBA, que chama DIBA, Distrito de Irrigação do Baixo Açu, a água lá é água de rio, que é uma água de baixa salinidade. A água de rio é uma água de baixa salinidade. Se fosse uma água de poço, como aqui na região de Baraúna, de poço do aquífero calcário, aí o problema era mais grave ainda. Mas só para vocês terem uma ideia, mesmo a água sendo boa, né, vamos dizer assim, de baixa salinidade, mas toda a água contém sais. Toda a água contém sais. Então, se você usa constantemente uma água dessa, sem nenhuma preocupação em calcular a lâmina adequada de irrigação, ver a questão de lixiviação, dos drenos, de cavar os drenos, etc. Então, e associado a solos de drenagem natural deficiente, solos que ocupam as partes mais baixas da paisagem. Então, tudo isso vai contribuir. E ali no distrito do Baixo Açu, eu não trabalho com salinidade, essa não é minha área, mas eu já conheci, já fui lá no Baixo Açu, e já vi, às vezes, o próprio canal onde... porque nesses canais, algumas partes são em concreto, mas tem parte que não é de concreto, é em barro. Nos pequenos agricultores também, os pequenos agricultores, às vezes que faz irrigação por suco, né, e quando a água vai secando, que estava no canal, quando seca, as paredes do canal ficam esbranquiçadas devido à precipitação de sais. Então, gente, a salinização do solo, a salinização primária, ela ocorre, se bem que se você for fazer um levantamento hoje de quantos hectares ou quantos mil hectares de solo aqui no Nordeste estão com problema de salinização, com certeza, não sei se existe esse levantamento, mas com certeza a maior parte das áreas salinizadas não são por causa da salinização primária, natural, mas é devido à salinização secundária, antrópica, causada pelo homem por causa do manejo inadequado de irrigação associado à falta de drenagem. Então, gente, com relação à salinização primária, você pode ter situação em que ocorre a invasão da água do mar, né, que deposita seus sais nos solos atingidos pela essa água. Isso aqui é muito comum na foz dos rios, de alguns rios, porque tem alguns rios que
próximo da foz dele, né, quando ele, antes de desaguar no mar, tem uma planície aluvial muito grande, né, muito baixa, que quando sobe a maré, então há uma invasão de água salgada se misturando com a água doce do rio, muito grande, e o relevo dessa planície muito grande na região, nas margens do rio, favorece essa salinização do solo. Então, aqui na região da foz do rio Apodi, Mossoró, na região aqui da foz do rio Açu, Piranhas Açu, são regiões de alta produção de sal, né, de sal marinho, e nessas regiões não produz só sal diretamente tirado da água do mar, não. Né? Eu visitei aqui em Mossoró uma salina, que a água que se utiliza para produzir o sal é a água do rio. Tira a água do rio. A água não é direto lá do mar, não. A salina fica a alguns quilômetros do mar. Fica uma certa distância do mar. Mas por que ele tira a água do rio? Porque a água do rio é muito salgada. Mas por que essa água do rio é muito salgada? Porque ela recebe, quando a maré sobe, então vem a água do mar, invade o rio, então fica ali uma região de água doce misturada com água salgada. Então, nessas regiões próximo à foz dos rios, você pode ter problema de salinização secundária. São solos que, naturalmente, são solos salinos. Outra fonte de sais é o intemperismo dos minerais primários presentes nas rochas. Então, nas rochas, você tem minerais que são ricos em metais alcalinos terrosos, em cálcio, magnésio, potássio, sódio e assim por diante. Então, os materiais de origem, ao sofrerem intemperismo físico e químico, vão liberar os sais no solo. Outra fonte de sais é a acumulação de sais provenientes de áreas circunvizinhas. Isso acontece muito, gente, de acordo com a questão do relevo. Então, é muito importante que no campo, na prática, no campo, você saiba identificar a posição da sua propriedade na paisagem, no relevo lá da bacia hidrográfica. Por quê? Porque as áreas altas, elas estão menos sujeitas a problemas de salinização do que as áreas baixas. Então, quanto mais baixa a área estiver, a sua posição na paisagem, maior probabilidade de ter problema de salinização. Porque quando a água da chuva, da irrigação, né, infiltra no solo das partes mais altas da paisagem, mesmo que seja nas propriedades dos vizinhos, não precisa ser só na sua, porque a natureza não respeita a cerca, a natureza não respeita o limite da propriedade que está lá na escritura. Então, as águas que infiltram, a água de chuva e de irrigação que se infiltra nas partes mais altas da paisagem, da bacia hidrográfica, seja na sua propriedade, juntamente com as propriedades vizinhas, essa água vai se infiltrar e ela vai, né, ter essa, vamos dizer assim, movimentação de íons na vertical e lateralmente, e vai tudo sair, vai tudo aflorar aonde, gente? Nas partes mais baixas da paisagem, próximos às lagoas, próximos aos rios. Então, locais em que você tem, são assim, locais acumuladores de íons, acumuladores de sais. Regiões em que o relevo tem muito relevo abaciado, né? Que chamam locais onde recebe água das partes mais altas. Então, vai carreando sais para as partes mais baixas. Outra coisa também acontece é a ascensão capilar de sais do subsolo ou do lençol freático. Quando você tem um lençol freático que tem, vamos dizer assim, é muito rico em sais, né? Muito rico em sais, quando na época da seca, quando não tem chuva ou quando não está fazendo irrigação, o que acontece? A evapotranspiração está acontecendo. Evaporação da água da superfície do solo, mais transpiração de água
pelas plantas que ainda estão crescendo ali naquele solo. Então, você tem uma perda de água do solo para a atmosfera, daquelas camadas superficiais. Então, a água que está lá embaixo, no subsolo, ela começa a subir por capilaridade. Ela começa a subir por capilaridade e chega até a superfície do solo. Quando evapora lá em cima, precipita os sais na superfície, formando aquelas eflorescências. Então, esse movimento de água, né, de ascensão capilar, né, esse movimento para cima dessa água, é claro, depende também da textura do solo. Um solo arenoso tem menor capacidade de ascensão capilar. Já um solo argiloso já tem uma ascensão capilar maior. Então, isso também acontece. O acúmulo de sais no solo está muito relacionado a locais de drenagem deficiente. Então, isso aqui é fundamental, né? Locais de drenagem deficiente. Você já ouviu ou já viu, na prática, algum solo que tem problema de sais, solo vermelho, solo amarelo com problema de sais? Não, a questão desse problema de salinidade acontece em solos hidromórficos, em solos de locais mais baixos da paisagem, em locais que a drenagem é deficiente, onde você tem um teor de argila muito elevado, né, em que a drenagem é deficiente. Então, por algum motivo, a drenagem é deficiente. E associado a climas onde a precipitação pluvial é menor do que a evapotranspiração, que é justamente o que nós temos na maior parte do ano no semiárido. Então, no semiárido brasileiro, é o local onde a gente tem problema de salinidade. O povo lá do sul, do sudeste, do centro-oeste, ninguém está preocupado com salinidade, não. Quem tem que se preocupar com problema de salinidade são os nordestinos, porque aqui nós temos, e o nordestino do semiárido, porque do litoral já não tem esse problema, a não ser que a propriedade do cara seja já bem pertinho do mar e tenha problema de salinização primária devido à invasão da água do mar. Mas lá é uma região que chove muito, lava o solo. Então, no semiárido, locais de drenagem deficiente, associado a essa condição de semiárido, onde a maior parte do ano a precipitação pluvial é menor do que a evapotranspiração, então são duas condições que favorecem muito a ocorrência de solos salinos, de solos afetados por sais. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Está claro isso aí? Professor, normalmente os poços que estão mais próximos do litoral, aí no sentido de Mossoró-Tibau, normalmente eles têm a água tem uma continuidade elétrica bem mais elevada. Isso aí tem alguma influência da água do mar no lençol freático, nessa região? Ora, pode ser que tenha naqueles poços bem mais próximos do mar, mas tem um detalhe também, teria que estudar essa recarga aí dessas fontes aí, como é que tem que estudar a geologia dessas recargas desses aquíferos. Mas uma coisa também que é muito comum, que é essa questão, por exemplo, essa região perto de Tibau, ali na Agrícola Famosa, no Pau Branco, aquela região, não sei se é daqui, da região, mas essa água de lá pode ser uma água que já vem, né, daqui dessa região de Baraúna e vai para lá. Então, essa água, porque essa formação calcária, ela é grande aqui na região, não tem só lá em Baraúna. Lá, na região ali perto de Tibau, mais próximo do litoral, o solo lá é derivado de sedimentos do grupo Barreiras. Você tem neossolo quartzarênico, tem latossolo, agissolo, mas se você cavar, lá embaixo tem um calcário. O calcário, ele está lá embaixo. Então, pode ser que ali você tenha a água do calcário que vai, né, se movimentando, né, vamos dizer assim, no interior do aquífero, e à medida que ela vai se movimentando aqui dessa região mais longe do litoral, em direção para lá,
essa água vai lavando o calcário, vai dissolvendo o calcário ao longo da sua trajetória, e lá vai estar mais concentrada em sais, como também há essa possibilidade também de influência da contaminação da água do mar. Com certeza, também há essa possibilidade. Mas isso é fato. As águas de poços do aquífero calcário, né, lá dessa região, são mais salinas do que as águas aqui de Baraúna. E veja uma coisa interessante. Lá a água é mais salina, perto do litoral, mas os solos arenosos lá do litoral, eles aguentam mais sal. Os solos arenosos do litoral aguentam mais sal do que os solos argilosos aqui de Baraúna. Porque isso é outra coisa importante também. A questão da qualidade de água para irrigação, aquela coisa toda, depende não somente da cultura, mas depende também do solo. Ora, se eu tenho um solo argiloso, como aqui em Baraúna, com muita argila para dispersar, que faz com que eu tenha uma drenagem mais lenta, então um solo desse ele aguenta pouco sal. Ele tem muito potencial explosivo aí de causar problema de salinização. Já o solo arenoso é mais tranquilo, gente. Um solo arenoso, como esses neossolos quartzarênicos, aí da Maísa, dali do Pau Branco, essa região mais próxima do litoral, Argissolo, a Lagoinha ali, então são solos que, tudo bem, tá meio salino ali, mas qualquer invernozinho lava o excesso de sais. Qualquer chuvazinha, mesmo que o inverno do ano não seja tão grande assim, já lava, é mais fácil de lavar o excesso de sais. Já na região de solo argiloso, aí já é mais difícil. Então, você tem essas coisas. Então, observe aí, gente, que a agricultura, meio ambiente, são muitos fatores envolvidos. Você tem numa situação, um local é de um jeito, no outro local é de outra maneira. Então, são muitas coisas que influenciam e a gente tem que saber identificar, né, os principais fatores que influenciam essas coisas. Então, se você faz um experimento de salinidade em um solo arenoso, aí diz lá, não, a salinidade limiar da água de irrigação sei lá, 4 decicímios por metro, aguenta até 4 decicímios por metro. Mas se o solo for argiloso, certamente deve ser menor. Né? Então, tem esses detalhes aí que são importantes. As fontes antrópicas de sais, ou salinização secundária. Então, aqui é quando o homem mete a colher de pau no meio e bagunça a situação. Em primeiro lugar, irrigação com águas contendo teores elevados de sais. Gente, a irrigação é algo muito atrativo, porque a irrigação é uma bênção mesmo. A irrigação aumenta muito a produtividade das culturas, a regularidade da produção. A irrigação tem 1001 benefícios, indiscutíveis. Mas a irrigação também tem efeito colateral. Tudo na vida, até os remédios que a gente toma para se curar das doenças, também tem efeito colateral. Às vezes você é salvo de uma doença, mas morre por causa do efeito colateral do remédio. Então, na vida é assim, tudo tem vantagens e desvantagens, e a gente tenta calcular o melhor custo-benefício das coisas. Então, quando você faz numa região onde você não tem água, numa região que é seco, não tem um inverno regular, você precisa produzir o ano inteiro, porque se a terra ficar parada, você não ganha dinheiro, não tem renda, você quer ter renda o ano inteiro. Então, tem toda essa dificuldade. Você precisa produzir forragem para os animais, produzir alimento para o homem, praticar agricultura. Então, aí você tem uma fonte de águas, sei lá, um açude, a possibilidade de cavar um poço, só que essa água é salina, essa água tem teor elevado de sais. Então, e aí? Vem aquela questão. O efeito de sais no solo, ele é acumulativo ao longo dos anos. Às vezes você irriga lá, com uma determinada água, não, essa água não tem muito sal, não tem problema não. Irrigou lá,
colheu, né, aumentou a produção, fica todo satisfeito, mas o problema é o efeito acumulativo com o tempo. Então, isso que é um problema. Aqui na região de Baraúna, eu reflito e penso muito que essa coisa não vai ser sustentável por muitos anos, não. Porque, embora o teor de sais da água de Baraúna seja mais baixo do que dos poços ali da Maísa, por exemplo, mas o solo de Baraúna é argiloso. Ele aguenta menos sais, ele tem uma drenagem mais deficiente, a lavagem dele, a recuperação, né? Porque épocas de chuva, de grande inverno, são muito importantes para lavar o excesso de sais do solo. Então, nessas regiões, essa lavagem desse excesso de sais, ela não é muito boa. Associada a isso, pratica-se uma agricultura com alta quantidade de adubo. Se usa muito adubo, doses elevadas de nutrientes nas culturas, muitas vezes exagerada. Então, você está toda hora colocando sais. Sais via adubo, sais via água de irrigação, e com o passar dos anos, aí vai 10, 15 anos cultivando direto o ano inteiro numa terra dessa. Pode observar, faça análise de salinidade do solo, você vai ver que a salinidade vai aumentando. E aí muita gente pega, quando a terra está muito ruim, cheia de sal, aí ele vende para o governo fazer reforma agrária, né? Abandona. Tem gente que não compra a terra, mas arrenda. Às vezes tem pessoas pobres, famílias pobres, mas que tem muita terra, não produz nada, a terra lá está parada, aí chega uma empresa grande, um cara que tem dinheiro, mas não, eu vou arrendar aqui 20 hectares aqui da sua propriedade, eu vou arrendar 20 hectares por 20 anos. Por 20 anos. Meu amigo, o cara que arrenda a terra, ele não vai ter cuidado com terra, não. O cara que arrenda a terra, ele só está preocupado com aqueles 20 anos que ele vai passar naquela terra. Então, ele vai lutar para quebrar a lei. E práticas de manejo e conservação do solo, duradouras, de longo prazo, pensando nas futuras gerações, essa coisa, isso aí não é prioridade para ele. Então, muitas vezes, quando ele passa lá 15, 20 anos, aí saliniza a terra todinha, degrada o solo, porque a salinização secundária é uma degradação ambiental. É um impacto ambiental sério de degradação do solo por causa da salinização. Aí depois termina o contrato de arrendamento, o cara entrega a propriedade lá para o dono, toda a propriedade toda salinizada, aí ele já vai arrendar a terra em outro lugar, em outra cidade, em outro lugar, e aí vai deixando atrás de si um rastro de salinização e degradação ambiental. Então, a gente tem que ter cuidado, porque toda água contém sais. Às vezes tem pessoas, não, vamos usar água de qualidade inferior, a água salina para poder a gente usar na agricultura. Então, tem pesquisas mostrando a mistura de águas, misturar uma água boa com a água salina para você irrigar e tal. Usa uma água mais salina para cultivar uma planta, uma cultura mais tolerante à salinidade. Tudo bem, mas o que vai ficar no solo? O efeito no solo. Então, a gente precisa sempre pensar isso em longo prazo. Então, você tem, por causa de manejo inadequado da irrigação, ascensão capilar, né, do lençol freático, trazendo sais lá do subsolo do lençol freático para cima na superfície. Então, isso, claro, varia de solo para solo. Tem solo que o lençol freático é mais profundo, tem solos que o lençol freático é mais raso. Então, nesses solos com o lençol freático mais raso, associado a uma condição de maior teor de argila, então facilita muito essa ascensão capilar de sais para a superfície do solo. Então, às vezes, não tem drenagem, não tem fração de lixiviação, e tudo isso preocupa. Utilização excessiva de fertilizantes. Por exemplo, quem planta bananeira, a cultura da bananeira é a cultura mais exigente em potássio que
que existe. A bananeira é uma coisa fenomenal no sentido das quantidades absorvidas de potássio. A banana acumula muito potássio. E, às vezes, você arrocha lá na adubação com cloreto de potássio, né? Então, mas vai ficar muito potássio no solo, até mesmo porque você colhe apenas o cacho lá da banana, mas aquele tronco da bananeira, as folhas da bananeira, ele tem altíssimos teores de potássio. E ali não vai estar só potássio, vai estar o cloreto também, porque se aduba com cloreto de potássio. Então, você não está adicionando só potássio, está adicionando cloreto também. Então, você tem também problema de utilização excessiva de fertilizantes que contribui, né? Tudo, gente, é um somatório, né? São múltiplas causas atuando simultaneamente. Você não pode ser reducionista, achar que só uma coisa que causa problema. É um somatório de fatores, tá certo? Outra coisa, às vezes irriga-se o solo com águas residuárias, com teores elevados de sais. É muito bonito, é muito bom e tal, porque tem águas residuárias, por exemplo, de salinizador e tal, você pega essa água e aproveita um rejeito, e aproveita para irrigar, dá uma destinação a ela e tal, é muito bonito isso aí, mas o solo que vai receber essa água, como é que esse solo vai ficar? Será que é todo solo que pode receber uma água dessa? Uma coisa é você aplicar uma água residuária salina em um solo arenoso. E outra coisa é você aplicar essa mesma água residuária salina em um solo arginoso. É diferente. Então, tem situações que isso aí dá certo, mas noutra já é perigoso. Então, tem que ter cuidado. Não dá certo. Você nunca pode olhar só um lado da verdade. Você tem que ter uma visão mais ampla das coisas. Então, a utilização de águas de qualidade inferior, águas residuárias, ela tem que ser trabalhada, tem muito potencial de uso e tal, tem seus benefícios, mas tem que ser utilizada dentro de determinadas balizas, né? Em qualquer lugar, em qualquer quantidade que a gente vai usar, à vontade não. Descarte de águas residuárias no solo, provenientes de dessalinizadores. Você dessaliniza a água para ter uma potabilidade melhor, mas aquela água lá do dessalinizador, aquele sal vai para algum canto. Vai para onde? Você vai botar ele aonde? Tem que saber aonde vai colocar. Então, o acúmulo de sais no solo é igual aquilo que a gente falou. O acúmulo de sais no solo está muito relacionado a locais de drenagem deficiente, associados a climas onde a precipitação pluvial é menor que a evapotranspiração. Então, tudo isso aqui contribui para a salinização do solo e os efeitos danosos disso vai ser maior quanto mais deficiente for a drenagem do solo, principalmente se você está em clima semiárido, tá certo? Então, nós do semiárido temos a preocupação a mais na agricultura por causa dessa questão de temos que evitar a degradação do solo pelo excesso de sais, né? Quando você tem problema de excesso de sais no solo, além da questão das eflorescências, né, de sais que se formam, outra característica grande é a falta de vegetação, porque nem toda vegetação ela se adapta a esse ambiente salino. Então, é muito comum você ver o solo nu. Você vê o solo nu, sem nenhuma vegetação. Algumas espécies são mais adaptadas, como o pirrichio, algaroba tende também, esse aqui é algaroba. A algaroba também tende a ter uma certa adaptação, inclusive, em muitas várzeas aí, você vê aí a algaroba, mesmo o solo sendo meio salino, a algaroba tendo uma certa competição melhor do que outras espécies. Mas é muito comum o solo nu, o solo descoberto, sem vegetação, por causa da grande quantidade de sais, né? E solo descoberto
é um problema, e quando você tem muitos sais, a dispersão de argila pelo sódio, aí você tem toda aquela poeira, né? Alguns solos, pela própria natureza dos processos pedogenéticos, não apresentam problemas de salinidades, como agissolos, latossolos, espodossolos, né? São solos que você não tem esse problema, mas já outros, né, já tem mais facilidade, né, de ter problemas de salinidade. Os neossolos flúvicos, que são os solos de várzea, os vertissolos, né, que são ricos em montimorilonita, normalmente de drenagem deficiente, né? Cambissolos, planossolos e glissolos, normalmente são solos que têm uma drenagem mais deficiente, tá ocupando partes mais baixas da paisagem. Tudo isso vai contribuindo para o aparecimento de problemas de salinidade. O Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, em 1900 antigamente, mais precisamente em 1954, tem essa publicação aqui do Richards, que é bem clássica, classificando os solos quanto a esse problema de salinidade, de acordo com a condutividade elétrica do extrato de saturação, a percentagem de sódio trocável e o pH da pasta de saturação. É bom, pessoal, a gente entender que essa classificação, essas coisas, olha, veja bem, aqui é o pH da pasta saturada, não é o pH da relação solo-água 1 para 2,5 que a gente faz nos laboratórios de rotina, não, viu? Laboratório de rotina a gente viu na aula na semana passada, é o pH da suspensão solo-água na relação 1 para 2,5. Aqui é o pH da pasta saturada. Então, é uma metodologia que tem lá nesse livro do Richard, né, do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, que você pega uma amostra de solo, aí você vai colocando água lentamente, e vai com a espátula misturando essa água com o solo, até ficar saturada. Depois de que fica saturada, aí você tem que saber o ponto. É um negócio bem subjetivo. Esse ponto lá, depois você deixa em repouso para ficar no equilíbrio por algum tempo, aí depois você faz mede o pH dessa pasta saturada. É claro que o pH da pasta de saturação tende a se aproximar do pH normal que a gente faz em água, da relação 1 para 2,5, mas não é a mesma coisa. Já a CE, aqui é a condutividade elétrica do extrato de saturação. A CE é uma medida indireta, né? É uma medida indireta da concentração de sais. Quanto maior a CE, maior é a concentração de sais. A unidade padrão aí é decissímias por metro, mas tem outras unidades, milissímios, microsímios por centímetro, tem outras coisas, mas a padrão aí é decissímias por metro. Essa CE é também desse extrato de saturação, porque pega essa pasta saturada, essa amostra de solo saturada com água, coloca ela num papel de filtro, lá num recipiente, no laboratório, aplica um vácuo para extrair aquela água, né? Que aquela água da pasta saturada, ela se aproxima muito da solução do solo, Então, aí mede a concentração de sais, né? A condutividade elétrica. A condutividade elétrica é uma medida indireta. Por quê? Porque quanto maior a concentração de íons solúveis, quanto maior a concentração de cátions e ânions, maior vai ser a condutividade elétrica. Então, mede-se a CE, é um aparelhozinho semelhante ao pH-ômetro, com eletrodo, é fácil de medir. O difícil é obter a solução, né, da pasta saturada. E a PST é aquilo que a gente viu na aula da semana passada, a percentagem de sódio trocável. Teor de sódio dividido pela CTC vezes 100. Então, no solo, vamos dizer assim, normal, sem problema de salinidade, ele tem CE abaixo de 4, PST abaixo de 15 e pH da pasta saturada menor do que 8,5. Outra coisa importante, gente, o laboratório de solos aqui da UFESA,
Eu não sei se alguém de vocês já fez análise de solo aqui na UFESA, se já viu algum boletim de análise de solo aqui na UFESA. Nós medimos aqui na UFESA uma CE, só que a CE que a gente mede aqui no laboratório não é esta aqui não, viu? Não é esta da pasta saturada. A CE que a gente mede é da água, da medição do pH do solo na relação 1 para 2,5, né, que dá uma CE mais baixa do que essa aqui, dá uma CE mais baixa do que essa, porque a solução é mais diluída. Mas a gente faz porque é fácil de fazer e é uma informação importante. Já essa análise aqui é trabalhosa e poucos laboratórios aqui do Nordeste fazem. A CE do extrato de saturação, pH da pasta saturada, normalmente só faz isso em alguns laboratórios de pesquisa, mas laboratório de rotina eu não conheço. Eu não conheço nenhum laboratório de rotina que faz essas análises aqui. Se o agricultor quiser, faz. Uma época aí atrás, o laboratório de Campina Grande fazia, mas depois deixou de fazer. Então, é muito trabalhoso isso, normalmente só se faz na pesquisa. Então, o solo salino é aquele que tem CE elevada, né? Mas ele tem baixo PST e baixo pH. O salino sódico, além do problema de salinidade, tem o problema de sodicidade. E o sódico, ele não tem problema de salinidade, mas tem problema de sodicidade, né? pH, quando você tem a presença do sódio aqui, você normalmente tem pH maior do que 8,5. Então, a CE mede os riscos de salinidade, a CE mede os riscos de dano osmótico às plantas, enquanto que a PST, a percentagem de sódio trocável, mede o risco de dispersão de argila, mede os riscos de perda da infiltração de água do solo. Ok? O sistema brasileiro de classificação de solos, eles utilizam como atributo diagnóstico os riscos à salinidade e riscos de sodicidade medido pela CE do extrato de saturação e pela PST. Então, tem uma classificação diferente. Então, pelo sistema brasileiro de classificação de solos, um solo com CE menor que 4 não tem problemas. Veja que esse 4 aqui é o mesmo valor lá do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos. Se a CE for igual ou superior a 4 e menor que 7, seria um solo salino, e o solo sálico aqui é sal puro. Né? CE maior ou igual a 7. Então, o sálico seria mais salgado, vamos dizer assim, mais salino ainda, né? E abaixo de 4 seria o solo normal, sem problemas. No caso da PST, que mede o risco de dispersão de argila, mede problema potencial de perda da capacidade de infiltração do solo. Então, a PST menor que 6, é o solo normal, sem problema, 6%, né? O solo solódico estaria na situação intermediária, entre 6 e 15, e acima de 15 é o solo sódico, né? Aí já teria PST igual ou superior a 15. Gente, isso aqui são números assim para a gente ter uma ideia, um balizamento geral, mas a gente sabe que a mineralogia do solo tende a influenciar nessas coisas também, então é bem complexo a situação, mas esses números são importantes e suficientes para a gente já ter uma ideia e colocar as nossas barbas de molho, porque o solo, quando a gente está fazendo um manejo que contribui para a salinização dele, a gente começa a ver que vai aumentando a PST, vai aumentando a CE, mesmo que no nosso laboratório de rotina, aqui de Mossoró, a gente não meça a CE do extrato de saturação, mas mesmo com a CE medida no extrato que mede o pH, mesmo ela é suficiente para você fazer uma evolução. Então, você, todo ano, ou 2 vezes por ano, faz análise química de solo, então você vai guardando aqueles boletins de resultado de análise de solo e você vai vendo a evolução, né? Com o passar do tempo,
como é que está se comportando a sua PST, a sua CE, está aumentando, está diminuindo? Então, isso é importante para monitoramento. Então, é fundamental o monitoramento da salinidade do solo, para que você não deixe chegar numa situação assim muito problemática, para você tomar uma decisão e fazer uma interferência antes que as coisas compliquem mais, tá certo? Então, problemas com a salinidade e a sodicidade. O efeito dos sais nas plantas. Não sei se alguém chegou agora. Alguém levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Oi, professor, bom dia. Oi, Eu gostaria de fazer uma pergunta acerca dessa condutividade elétrica. O senhor falou que tem a no extrato de saturação e a que você determina aí no laboratório da UFESA. Eu gostaria de saber qual que é a diferença delas duas. É porque uma é mais concentrada e outra é menos concentrada. A do extrato de saturação, você coloca uma pequena quantidade de água só para encher os poros do solo. Imagine aí que os poros ocupam 50% do volume do solo. Então, uma amostra de 100 ml de solo, você colocaria aqui 50 ml de água, né? Ou 50, 60, você satura ali. No pH, quando a gente vai medir o pH, é relação solo-solução de 1 para 2,5. Se você tem, sei lá, 10 centímetros cúbicos de solo, coloca 25 centímetros cúbicos de água. Então, você tem uma solução mais diluída quando mede essa CE que a gente mede no laboratório da UFESA. Não é todo laboratório que mede essa CE, não. Pelo menos eu conheço só o daqui mesmo que mede. A gente mede porque não é trabalhoso e é uma informação importante. Então, esse extrato é diluído, então a concentração de sais é mais baixa, a CE é mais baixa. Quando é no extrato de saturação, você tem pouca água, então é mais concentrado, o valor da CE é mais elevado. Ok? Professor, entendi. Espera aí, Walter. Walter, ia falar? Ô, professor, assim, é só um comentário, porque eu não entendo porque a Sociedade Brasileira de Solo leva em consideração a metodologia de Richard, sabendo que os laboratórios brasileiros utilizam outra metodologia. Aí, então, é uma classificação que eles usam que, na prática, quando se vai fazer análise de solo, a gente não utiliza a metodologia de Richard. Aí fica uma coisa assim que eu não entendo bem, sabe? E tem esse detalhe aí. Agora, os pedólogos, eles estão preocupados somente com a classificação de solos, abrir aquele perfil, fazer aquela classificação bem detalhada, que faz só uma vez na vida, né? Agora, no dia a dia da rotina, né, o agricultor que está plantando e fazendo análise de solo toda vez antes do plantio, que tem uma rotina grande, né, então fica inviável usar isso aí. Então, ele vai monitorando de acordo com essa CE que a gente mede aqui no laboratório, ela se presta bastante para esse monitoramento, né? Esse monitoramento. Então, o agricultor, ele deve observar duas coisas. Quando ele começa a plantar numa área, que ele vê que essa área, né, tem uma drenagem que não é muito boa, ocupa a área mais baixa da paisagem, semiárido, evapotranspiração maior do que a precipitação pluvial, então ele já tem que ter cuidado. Está fazendo irrigação, tem que ter cuidado. Então, ele vai monitorando como é que vai acontecer a evolução da PST, percentagem de sódio trocável, como é que vai evoluir essa CE, para ver como é que vai evoluir essa salinidade, e observando também se as culturas estão com problema de declínio na produtividade. Porque outro sinal de aviso também é a diminuição da produtividade das culturas. Porque quando vai aumentando a concentração de sais, as culturas tendem a diminuir a produtividade, principalmente aquelas mais sensíveis. Então, tem esses detalhes aí. Ok? Então, gente, os efeitos dos sais nas plantas. Então, você tem a diminuição do potencial de água da solução do solo, o que diminui a absorção de água pelas raízes, eu já falei isso
há pouco tempo, a água se desloca de um maior potencial para um menor potencial, então a raiz da planta só absorve água, porque o potencial de água do solo é maior do que o potencial de água da raiz. Quando a concentração salina da solução do solo aumenta, então esse potencial de água do solo diminui, e aí vai ter problema de absorver água. Então, a planta pode passar sede, vamos dizer assim, entre aspas, no solo que tem água. Tem água no solo, mas é uma água salina, salobra, a planta não consegue absorver e a planta pode morrer de sede arrodeada de água, né? Além de causar danos osmóticos às plantas, também pode acontecer toxidez causada por íons específicos. Às vezes, o sódio acontece em concentrações muito elevadas que pode causar toxidez às plantas, né? Além do efeito de dano osmótico. Diminui o crescimento e a produtividade das culturas, né? Porque a planta vai gastar muita energia para poder escapar numa questão dessa, né, de salinidade, né? Ela vai ser danificada pelos danos osmóticos, pela toxidez, né, da cultura, vai absorver menos água, e para crescer, meu amigo, e produzir, tem que ter água, tem que absorver água, transpirar, tem que a água entrar pela raiz, atravessar todo o xilema e ser evaporada lá nos estômatos, nas folhas. Então, se não tiver isso, o crescimento e a produtividade vai estar afetada, né? Até mesmo que a planta vai gastar muita fotossíntese, né, para poder combater esse estresse aí salino. Quanto aos efeitos dos sais nos solos, a concentração elevada de sais no solo afeta todos os organismos do solo. Não é só a planta que é sensível à salinidade, mas os micro-organismos também do solo são sensíveis à salinidade, né? Todo mundo sabe que a gente salga a carne para fazer carne seca, mas é também para os micro-organismos, está mais resistente ao ataque dos micro-organismos, porque a concentração salina elevada, né, vai matar os micro-organismos. Dispersão dos colóides do solo, perda da estrutura de solo e, consequentemente, diminuição da permeabilidade do solo. Então, isso aqui vai acontecer quando a PST, a percentagem de sódio trocável, aumenta aí de 15 para cima. Então, quanto maior o teor de sódio do solo, né, você sabe que maior vai ser a espessura da dupla camada difusa, maior vai ser a dispersão dos colóides do solo, e com isso, se há dispersão dos colóides do solo, então vai destruir a estrutura do solo. Lembre-se, gente, só existe poros no solo por causa da floculação dos colóides. Se não existisse floculação dos colóides, o solo seria uma espécie de laje, um volume compacto, sem ser poroso. Então, só existe espaço poroso no solo, através do qual caminha aí a água e o ar, porque tem a estrutura do solo. Então, isso é muito importante. Os solos salinos, eles têm esse problema. Por que as salinas aqui, quem é daqui da região já deve ter visto a salina, como é que produz sal aqui na região? Você acha que a região aqui de Mossoró produz sal só porque tem muito vento, muito sol, evaporação elevada? Você acha que só a evaporação da água salina é suficiente? Não. Onde é que é feito? Essa água é evaporada onde? Lá nas salinas, as salinas precisam de solos planos, precisa de uma grande planície, né? E esse solo não pode ser permeável. O solo da salina, para ser bom para a salina, tem que ser um solo impermeável, é o contrário da agricultura. Para que tenha agricultura, tem que ser um solo permeável, com poros, etc, etc. Boa infiltração de água. Já o solo para fazer salina não pode ser permeável. Solo para fazer salina tem que ser um solo impermeável.
Porque quando você faz aquele balde, aquele piscinão grandão, né? Porque para a salina tem que ter aquela piscina grande, né? Tem alta área e pouca profundidade. Uma alta relação superfície-volume. Então tem que ser uma área grande, como se fosse um piscinão grande, e a água, uma lâmina de água pequena. Então, essa área grande favorece a rápida, né, evaporação, e o solo impermeável lá embaixo vai ser importante para quê? Para poder a água não evaporar. A água tem que desaparecer evaporando para a atmosfera e não infiltrando para o subsolo. Então, tem que ter uma camada impermeável. Então, tem que ser, solo para salina tem que ser argiloso, plano, tem que ser plano, argiloso, e o próprio sal da água salina vai dispersando as argilas e fazendo com que eles fiquem menos permeáveis ainda, né? Os solos afetados por sais, como muitos planossolos, eles formam estruturas colunares ou prismáticas no horizonte B-textural. O horizonte B-textural dos planossolos, eles são chamados de horizonte B-plânico. O horizonte B-plânico, ele tem estrutura colunar ou prismática por causa do sódio. Ele é extremamente duro quando está seco, extremamente duro quando está seco. E nesses planossolos nátricos, que chamam planossolos nátricos, ele tem um horizonte A arenoso, que a água infiltra tranquilamente, mas quando chega lá embaixo, tem essa cabeça de gato que o agricultor chama, né? Cabeça de gato, porque é o topo das colunas, né? Estrutura colunar. Então, ele ali não infiltra. Aí o solo fica com um lençol freático suspenso. Aí, se você for comprar terra e não cavar a trincheira para ver o que é que tem lá embaixo, se você comprar terra somente no olho, essa terra é arenosa, aqui é tranquilo, não tem problema, a água infiltra bem. Bom, mas é arenosa na camada superficial, mas lá embaixo tem vamos dizer assim, um horizonte B, tem uma laje, uma camada impermeável que a água não infiltra. Então, tem que ter cuidado aí, viu? Até mesmo na hora de comprar terreno para fazer casa, vai fazer fossa, tem que saber o que é que tem lá embaixo, senão a coisa vai complicar, tá certo? Aqui é a foto aqui de solo seco, onde tem alguma fluorescência de sal aqui, né, esbranquiçada, e a rachadura por causa da contração aí dos minerais de 2 para 1. Em relação à salinidade da água de irrigação, tem um livro muito bom, Qualidade da Água na Agricultura, publicado pela FAO, classifica a água de irrigação, porque nessa questão da salinização antrópica, a maior causa é a questão da salinidade da água de irrigação. Então, tem que ter muito cuidado com a salinidade da água de irrigação. Temos que entender, gente, que toda água contém sais. Não existe água pura H2O na natureza. Toda água contém sais. Então, mede-se a CE da água de irrigação. Então, menor do que 0,7, não, é uma água boa, não tem problema de salinidade. 0,7 a 3, moderado. E acima de 3, risco severo de causar problema de salinidade nas plantas. Então, aí você tem plantas mais sensíveis, plantas mais tolerantes. Um solo arenoso aguenta uma água de salinidade maior, um solo argiloso já não aguenta a água de salinidade grande, tem que ser uma salinidade baixa, e aí você vai escapando com o que você tem, de acordo com a sua realidade. Aqui é uma tabelinha da composição química da água de alguns mananciais da região Nordeste. Evidentemente, gente, que essa composição química de água, pH, CE da água, isso varia de acordo com o ano. Se o açude está mais cheio, o açude está mais seco, ou o aquífero subterrâneo está mais cheio, mais seco, isso vai variar. Então, existe uma variação temporal, de acordo com a época do ano. Quando tem chuva, então a concentração de sais é mais baixa. Quando está na época seca, começa a evaporar e perder água, aí a concentração de sais
é maior. Então, aqui tem vários... Oi. Professor, tem uma pergunta da Tereza no chat, perguntando sobre a condutividade elétrica da água, parece. Deixa eu olhar aqui. É porque, gente, quando eu estou apresentando o slide, quando vocês escrevem no chat, eu não vejo. Então, durante a apresentação do slide, é melhor fazer a pergunta no microfone, mas eu vou olhar aqui. Professor, o solo argiloso ele tem que irrigar com a água de baixo teor de sais, né? Não, o ideal sempre é irrigar com água de baixo teor de sais. Agora, nem sempre a gente tem essa água, não. Nem sempre a gente tem essa água disponível. Tem lugar que a água é mais salina, tem lugar que é menos salina. O que eu estou dizendo é que o solo argiloso, ele é mais sensível, ele é mais fácil, tem maior probabilidade de ter problema de salinização. Já o solo arenoso é mais difícil de salinizar. Então, assim, uma água mais salina, vamos dizer assim, o solo arenoso aguenta mais tempo. Essa é a ideia, sabe? Essa é a ideia. Diz aqui... Hein? Eu entendi agora. Beleza. Tereza colocou aqui no chat, essa CE da água faz análise na UFESA? Sim, a UFESA, o laboratório da UFESA, faz análise de água para fins de irrigação. Mede a CE, mede o pH e mede a concentração de cátions e ânions. Então, o laboratório de solos da UFESA faz esse tipo de análise, mas agora, nessa pandemia, faz mais de um ano que não faz nada, né? Então, se o agricultor fosse plantar, colher ou fazer alguma coisa dependendo de análise de água e de solo da UFESA, estava frito, né? Então, as instituições públicas sempre têm essa dificuldade de prestar um serviço à comunidade de forma regular, né? Que o agricultor possa contar com esse serviço de janeiro a dezembro, e mesmo que tenha greve ou não tenha, sempre tem. Mas os laboratórios públicos têm essa dificuldade. Digamos. Quando um açude ele tem um alto teor de cloreto na água, é uma salinidade primária, então vem da bacia de captação dele, das rochas que estão ali no entorno? Isso. A concentração de sais na água de um açude vem da bacia hidrográfica que está ali ao redor. A água da chuva, ela cai no solo dali daquela bacia, infiltra, né, e vai dissolvendo os sais ao longo da sua trajetória e vai acumulando ali no fundo do açude, vai para dentro do açude. Também escorrimento superficial, né, vai arrastando aquela camada mais superficial do solo, quando há erosão, quando é chuva demais. E aqui no semiárido, você tem muito solo raso, alguns até pedregosos, e às vezes tem aquela chuva de 100 milímetros em pouco tempo. É muita água que chega no açude, raspando toda aquela camada superficial dos solos do entorno da bacia, vai tudo lá para dentro. Então, carrega muitos sedimentos. Os fundos de açudes, fundos de barragens, são bastante ricos em sedimentos, em nutrientes, né? Aí vai tudo acumulando. Aí, quando o açude sangra, aí a salinidade da água está no nível mais baixo. Aí, depois, parou o inverno, não entra mais água no açude, aí o açude vai só secando, né? E à medida que ele vai secando, vai aumentando a salinidade. Por quê? Porque a água vai evaporando para a atmosfera e os sais da água vão se concentrando. Então, um açude que já está lá embaixo da sua capacidade, 20%, 10% de volume morto, a salinidade é bem maior. Então, é muito bom quando as barragens sangram, quando os açudes sangram, porque há uma renovação. Muitos sais que estavam lá acumulados naquele açude, na sangria, ele vai embora. Então, quando você tem enchente, você tem uma renovação geral. Enchente é ruim pelo lado de alagamento de cidade. O problema é que o homem foi construir suas casas na beira do rio. Mas a enchente é muito necessária para a renovação do solo, para lavar o excesso de sais do solo, para renovar a fertilidade do solo, para poder renovar a água dos açudes, das barragens,
para mandar embora para o rio e para o mar o excesso de sais que está no fundo dos açudes. Então, isso é bom demais quando tem um ano de enchente, porque depois da enchente, meu amigo, pode plantar que você vai colher doidado, porque o solo fica mais fértil e fica menos salino. Outra coisa, o comportamento do cloreto no solo, assim, ele é fácil de lixiviar, tem facilidade igual ao sódio, é mais, é menos? Isso. Como é? Exatamente, por isso que o mar é cheio de cloreto de sódio, porque o cloreto é o ânion que tem maior facilidade de lixiviar, e o sódio é o cátion que tem maior facilidade de lixiviar. Então, o cloreto e o sódio têm muita facilidade de lixiviar. Então, por que em solo salino ele se acumula? É porque em solo salino a drenagem é deficiente. Você não vai ter problema de salinidade do solo em solo de boa drenagem. Então, a salinização do solo é um conjunto de fatores que atuam, e eu sempre enfatizei aí em 2 slides, até botei em vermelho, está muito associado a solos com drenagem deficiente em clima semiárido, onde a evapotranspiração é maior do que a precipitação. Aqui, Tereza falou sobre a questão da análise de água para irrigação, a UFESA faz, e ela diz, eu perguntei por que nos solos só faz outro tipo de CE, não é que é usada por Richards. Veja só, no solo, a de Richards, que é do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, é a CE do extrato de saturação. No caso da água, é tranquilo, a água é a CE, é só pegar lá um volume de água num becker, num copinho de café, e introduzir o eletrodo, mede na hora. É muito fácil, é a mesma que é feita em todo lugar do mundo. Então, a CE da salinidade da água é a mesma metodologia usada aqui, como também nos Estados Unidos. Ok? Professor, na região de Mossoró, né, se pratica muita fertirrigação e dificilmente, quando tem entrada elétrica do solo, ela vai permanecer no decorrer do ciclo. O senhor acha que é primordial fazer um monitoramento também da solução do solo, porque vai ter muita alteração durante o ciclo? Durante o ciclo tende a aumentar a condutividade elétrica dentro do globo úmido, né? Ali onde você aplica a água junto com os fertilizantes. Então, a concentração salina ali aumenta. Só que a planta também está absorvendo, né? Quando a planta absorve, ela está tirando sais do solo e está entrando dentro da planta, da raiz, da parte aérea e tal. Então, você tem esse detalhe. Então, é muito bom que se faça essa avaliação após o cultivo, como é que ficou isso aí. Para você monitorar, você pode colocar extrator de solução do solo, né, e monitorar isso, mas na prática muita gente não faz esse monitoramento ao longo do ciclo. Ele se preocupa em saber qual é a salinidade da sua água, controlar aí a dose dos fertilizantes, para não colocar fertilizante demais, melhorar esse parcelamento. Quem faz fertirrigação é muito bom, porque ele parcela aquela dose ali de 3 em 3 dias, toda semana. Então, quando você parcela em N aplicações, a concentração salina ali no bulbo vai ficar pequena, no solo vai ficar pequena, porque você parcelou em várias aplicações. Então, quanto maior o número de parcelamentos, né, menor vai ser a concentração salina. Agora, uma coisa interessante em solo, quando você coloca extrator de solução, é saber até que profundidade está indo. Você bota vários extratores em profundidades diferentes, né, e aí você vai ver aquela solução do solo ali, até que profundidade alcança, né? Aquela água de irrigação vai descer até que profundidade. Você colocar o extrator de solução também na horizontal para saber até quantos centímetros, um raio de até quantos centímetros ela alcança. Então, tudo isso também pode ser interessante para monitoramento, você saber sobre a questão de contaminação, né? Porque muitas vezes o agricultor é acusado pelos ambientalistas
você é do mal, está jogando nitrato e contaminando o lençol freático, e o cara vem com a acusação e você que se vire para provar. Você que se vire. O ônus da prova é para você. Então, se você tiver extratores de solução do solo instalados, né, em diferentes profundidades, você tem como monitorar, né, para saber se está havendo lixiviação ou não de nutrientes e de sais. Ok? A recuperação de solos afetados por sais, né, tem como objetivo principal diminuir a concentração de sais solúveis do solo a nível não prejudicial ao crescimento e desenvolvimento das culturas, né? Então, isso não vai ser objeto de estudos aqui da nossa disciplina, é lá para a disciplina específica, mas na recuperação de solos salinos, você tem que combinar várias técnicas. Nunca é só uma coisa que você deve fazer. Para ter resultado, é um conjunto de coisas, né? Então, você, para recuperar, tem que ter lixiviação de sais do perfil do solo, e aí você já fica, bom, mas como é que eu vou fazer a lixiviação de sais? Porque o meu solo ficou salino justamente porque não tinha drenagem. O meu solo ficou salino justamente porque não aconteceu a lixiviação. Então, para fazer lixiviação de sais agora, que ele está salinizado, então tem que ter dreno, tem que ter, cavar dreno, tem que ter drenagem. Tem também a aplicação de corretivos químicos, como o gesso, e também até a aplicação de enxofre elementar. O gesso, ele é importante no caso de solo sódico, com pH alto, acima de 8,2, 8,5. Então, a aplicação de gesso é importante porque o cálcio vai tomar o lugar do sódio e o sulfato vai descer, vai lixiviar junto com esse sódio para as camadas mais profundas do solo. Só que para lixiviar, você tem que fazer subsolagem, você tem que ter dreno, você tem que ter também outras ações que aumente a drenagem do solo. Esse enxofre elementar, o que ele faz oxidando no solo, ele baixa o pH do solo. O enxofre elementar contribui para baixar o pH do solo. Então, o revolvimento mecânico do solo, como subsolagem, aração, gradagem, tudo isso vai facilitar a infiltração de água no solo, uso de plantas com raízes pivotantes, incorporação de matéria orgânica. Então, gente, recuperar solo afetado por sal é muito trabalhoso, demorado, caro, que é muito complicado isso, né? Na prática, o que muitas vezes as pessoas fazem é abandonar a área. Eles abandonam a área. Não deixam lá o mato tomar de conta, a algaroba tomar de conta, né? Porque é muito trabalhoso, é muito caro, ele prefere plantar em outra área, comprar outra propriedade. Então, é meio complicado. Existe também a utilização de plantas halófitas, né, para fazer, tem a triplex aí, que tem sido utilizada, né, para fazer fitoextração, porque essas plantas halófitas, como a triplex, elas têm uma boa capacidade de crescer em solos salinos e elas absorvem, né, esse excesso de sais. Aí depois você tem que ver, bom, aí essa planta absorve uma certa quantidade de sais, mas essa quantidade não é essas coisas todas também. Não é um plantio de triplex somente que vai resolver tudo, né? Cada coisa dessa tem a sua parcelinha de contribuição. Então, tem que ter um conjunto de fatores, né? E depois, essa planta aí, a triplex, aí tem que ver, o gado vai comer, os seus animais vai receber bem essa forragem, né? E esse sal aí vai para onde, né? Então, tem que ver esses detalhes, mas existe aí algumas pesquisas com a triplex, né, para tentar cultivar essa planta, porque ela sobrevive bem em ambientes salinos, são plantas halófitas, e tem aí uma forragem. Então, tem que ver se os animais, o pessoal da zootecnia vê aí se tem uma boa palatabilidade pura, misturada com outras forragens. O gado também não precisa de sal, também, o gado não precisa de sal, de repente, misturando aí a triplex com outras forragens, pode aí resolver aí atender necessidade dos animais
e você vai diminuir um pouco, extrair um pouco desses sais do solo. Mas isso também não é grande coisa, não. Não pense que eu vou arrochar sal aqui, e aí eu faço um cultivozinho da triplex, aí tirou todo o sal do solo, que não é assim também, não. Não faz